Shalom, shalom. Você vai descobrir que mesa não é apenas um móvel. E de outra sorte, ela pode se tornar o altar, onde o Deus da provisão visita a sua casa e a minha também. Mais ainda, vamos falar sobre o veneno espiritual das telas, como rejeitá-las e valorizar então a presença. Esse mês de Rishvan começa agora. A rotina vira o sagrado. Prepare-se para descobrir o poder da mesa e acender o altar. Fique comigo até o fim, se inscreva no canal. Te vejo daqui a pouco. O estudo guiado dessa semana é: desligue a tela e acende o altar. Professor Rocha, por que este mês não tem festa em Israel? Isso é um vazio ou uma oportunidade? Vou te explicar. Começamos agora o mês de Rishvan. Ele é o 8º mês do calendário bíblico. De fato, não tem festa em Israel. Porém, esse mês ele não é esquecido. Ele é um mês escondido que nos convida a revelar Deus no silêncio. Na rotina, o altar doméstico agora é a mesa. E a festa, a presença, é Shekhinah do Eterno. Professor Rocha, como a mesa pode se tornar um altar? Isso, muito bom, né? A mesa é o lugar onde se parte o pão, se compartilha conversas, elogios, carinhos, afeto, oferece atenção. Isso é um culto racional. O Deus nos chama para cultuar nas refeições, o altar onde a presença se manifesta. Rocha Lima, qual é o risco espiritual de manter telas à mesa nesse mês? Bom, manter as telas à mesa em qualquer tempo não é bom, mas esse mês tem características, porque as telas são como fogo estranho no altar. Elas distraem, profanam, e esse mês de Rishvan somos chamados a rejeitar o ruído e restaurar então a escuta, a valorizar a presença. A mesa sem telas é um campo fértil para a presença do Eterno. Professor Rocha, qual é o efeito espiritual de uma mesa dominada por telas? Ela deixa de ser altar e vira então um trânsito digital. A mesa perde a sua santidade e o lar se torna um lugar de ausência, disfarçado de conexão. Professor Rocha, como restaurar o altar em tempos de distração com telas? Partilhando o pão com propósito, com risos, olhares, memórias agradáveis. Cada gesto consciente à mesa é uma pedra colocada no altar. Rocha Lima, por que as telas à mesa são consideradas veneno espiritual? Uau, é isso mesmo, né? Então, porque elas roubam a presença. Elas substituem, elas abafam a escuta, elas fragmentam o tempo. O veneno não está na tecnologia em si, mas no uso que desumaniza e desconecta. Professor Rocha, como encorajar a rejeição das telas à mesa? Convicção amorosa, entendimento, um consenso de que as pessoas são mais importantes. Isso é tratar o principal como o principal. Entender que a mesa, aqui Deus fala. Sendo que para ouvi-lo a gente precisa silenciar do mundo. Rocha Lima, e quem não tem mesa física em casa? Não tem essa espiritualidade? Ora, não é assim que a gente está falando, né? Na verdade, mesa aqui é muito mais conceito do que móvel. Mas se há esse entendimento de reverência, isso pode ser no chão, no sofá, no colo. O que importa é a intencionalidade. Onde há escuta, há altar. Onde há partilha, há culto. E onde há presença, há o próprio Eterno. Rocha Lima, esse mês é período de chuva em Israel. Como ela se conecta com a mesa? Pois bem, a chuva ela representa a fertilidade, resposta divina. Quando restauramos a mesa como altar, fazemos chover dentro de casa, na mesa, na família, na provisão. Bênçãos emocionais, reconciliação familiar, provisão espiritual. Olha quanta coisa a gente começa a semear
nesse período de chuva, com solo fofo, não é verdade? A escuta é a oração que atrai a chuva. Professor Rocha, como a mesa pode ser um lugar de reconciliação nesse mês? É um tempo de reinício, de reconstrução. A mesa é onde se pede perdão e se oferece reconciliação. Se compartilha a palavra, trata com os filhos, a família. E o altar é onde o coração se abre. Professor Rocha, o que significava altar na antiga aliança? Mas a gente precisa de um pouquinho mais de reverência e eu vou te explicar agora. Não saia daí, por favor. A palavra hebraica para altar é misbeah. Eu vou explicar melhor. No Talmud, a mesa do lar é comparada ao altar do templo. Sabe, lá no templo tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Eterno. Tudo bem? Mas você sabia que ela não estava no chão? Ela estava sobre uma mesa. Olha que coisa profunda. Então ela oferece todo esse trânsito espiritual. Na verdade, ela é um território espiritual. A mesa é um território espiritual. Porque ali se oferece o pão, a presença. E tudo isso é um sacrifício vivo. Com amor, com família, com as pessoas que amamos. A mesa é onde o cotidiano se torna culto. E não tem ruídos. Professor Rocha, o altar é local de morte e sacrifício de animais. O que tem a ver com mesa? Eu te falei, né, que a palavra hebraica para altar é misbeah. Isso mesmo, significa ali altar. E esse altar é local de cura, de construir memórias, a presença do Eterno, a proximidade de Deus no altar. Agora veja só, se tomarmos as letras que estão aí na sua esquerda, Mem, Zain, Beit e Het, podemos associá-las a 4 fundamentos do altar doméstico, que é a mesa, como a gente está tratando. Da esquerda para a direita, a letra Mem, ou seja, lugar. A mesa é o lugar onde Deus habita. A letra Zain, Zikaron, que quer dizer memória. É onde se preserva a história da família. A letra Beit, Brahá, que quer dizer bênção. É onde se libera a provisão e a gratidão. Finalmente, a última letra, Het, que se escreve vida, Hai, é onde se compartilha a vida, não apenas com alimento. Certamente, a partir de hoje, nunca mais você vai enxergar o altar apenas como um local de morte. Professor Rocha, como orientar famílias a viverem este mês sem tela à mesa? Sabe, começa naturalmente com o exemplo dos pais, né? Mas se a gente criar momentos semanais e começar a conversar com a família, mostrar para ela que o importante, o principal deve ser tratado como o principal. E que mesa é local de bênção, de escuta. Compartilhe gratidão, ore junto. A mesa é o púlpito do lar. A mesa é um território espiritual. Nós não estamos falando de mesa física, estamos falando da mesa como um território espiritual, um altar onde a presença do Eterno se manifesta, entende? Então, reduzi-la à mesa apenas a um móvel é ignorar a sua vocação de reunir, de curar, de consagrar. E nesse mês, então, ela se torna o lugar onde o invisível se torna palpável. Lima, como usar a mesa para ensinar os filhos acerca de Deus? Ótimo, agora virou a pergunta do milhão. Talvez tenha mais algumas, né? Vamos ver. Pois bem, a mesa, né, e os filhos, com histórias, com escuta, com bênçãos. Quando os filhos são ouvidos, eles entendem, eles aprendem que Deus também os ouve. A mesa é a primeira escola espiritual. Tema, como transformar a rotina da refeição em culto? Isso aí é ponto central, não é verdade? Porque vai envolver a gratidão explícita, gentileza, reverência, uma escuta ativa. Cada refeição é uma oportunidade de cultuar o espírito, a alma e o corpo. Deixe seu like. Não esqueça de compartilhar esse estudo com o teu amigo.
Rocha Lima, como a mesa pode curar relacionamentos? Bom, a mesa não cura relacionamentos, né? Vamos combinar. Mas todo o ambiente que se envolve, né, no entorno da mesa. E começa com olhar, essa cura começa com olhar, com risos, com toques, com alegria, com a satisfação da provisão que está sobre a mesa, né? A cura começa quando há tempo, atenção, afeto. A mesa é o lugar onde o amor se torna pão e o perdão se torna vinho. Sr. Rocha, qual é a promessa de Deus para quem usa a mesa como altar? A promessa é a presença, a provisão, paz. E ele chega a dizer, farei chover no tempo certo. Olha, Israel agora está clamando por chuva. E é o momento oportuno da gente começar a colocar as sementes, não é verdade? Semente de paciência, de tolerância, semente de amor, de proximidade, de reconciliação, de construção, e vai falando por aí, né? A chuva cai onde há altar, onde há escuta, há resposta. Onde há mesa restaurada, há um lar redimido. Rocha Lima, qual a semelhança entre o altar do templo e a mesa do lar? Olha, que pergunta gostosa de fazer, né? Difícil de responder, mas é boa de ouvir, porque tem curiosidades, é verdade. Ambas são lugares de oferta. No altar se oferecia sacrifício. Na mesa se oferece tempo, atenção, carinho, toque, reverência, risos, memórias. Tudo isso atrai a presença divina. Terminamos, querido. Olha, se você esqueceu tudo, você pode voltar ao vídeo. Mas se você lembrar tão somente que a mesa é um altar na sua casa, independe do que vai estar sendo colocado nela. O que não deve ser colocado de fato são as telas. Lehitra Utz.